Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Filosofia das Emoções. Eu sou o professor Flávio, professor de vocês. Acho que vários de vocês já me conhecem, mas também tem uma turma nova, então a gente vai ter oportunidade de se conhecer e trabalhar junto esse semestre. Essa disciplina vocês já perceberam ali pelo nome, né? Ela se chama Filosofia das Emoções. Então, o que a gente vai fazer é um estudo, uh, digamos assim, dos principais tendências de investigação das emoções na filosofia, especialmente na filosofia mais recente, assim, dos últimos 30 anos para cá. E vocês, como vocês podem ver, eu já encaminhei o material, mas ali na descrição inicial desse material tem as três tendências principais, que vão ser as linhas que nós vamos explorar durante esse semestre, né? A primeira a tendência é o que eu chamei ali de metafísica ou ontologia das emoções, que é uma linha, uma tendência que pretende investigar ou responder a seguinte pergunta: o que são emoções, né? O que elas de fato, como é que a gente pode descrever as emoções de uma maneira que pareça satisfatória, assim, adequada, que consiga capturar a natureza delas, né? Essa então a primeira linha. Ela, vocês vão ver que ela depende muito dos componentes das emoções, que são os elementos que compõem as emoções. Então, por exemplo, quando eu sinto raiva, né, vocês já passaram por isso também. Vocês notam que o corpo tem uma série de transformações, né? Vocês sentem, ficam meio com o músculo tenso, assim, né? Tendem a olhar assim para as pessoas com um olhar fulminando, né, a pessoa. Tendem a agredir também, né? Geralmente a raiva é acompanhada assim por uma vontade de ter alguma resposta comportamental agressiva, assim, de violência, né? E também ela tem outros, então ela tem componentes fisiológicos, componentes comportamentais, tem componentes de como a pessoa se sente, né? Que no material eu chamo de fenomenologia, que é o que a pessoa sente quando tem a emoção. E a raiva é uma emoção desprazerosa, dolorosa, né? Ninguém gosta de sentir raiva, assim, seria melhor não ter, né? E tem também um componente intencional, que a gente pode chamar de cognitivo, que é um pensamento que acompanha a raiva, né? Geralmente a raiva vem quando a gente avalia que foi ofendido por alguém, ou ofendeu nossos filhos, ofendeu alguém que nós amamos, ou algo, né, que, enfim, que envolve a ideia de insulto, né, geralmente quando a gente tem raiva, né, quando a gente vê alguém que fez algo que errado, né, que não merecia, então a gente se revolta e essa é a emoção da raiva. Então, ela tem mudanças fisiológicas, mudanças comportamentais, tem uma fenomenologia com a valência negativa, né, não é boa, não é prazerosa. Ela tem uma intencionalidade, geralmente envolve um juízo, um pensamento, uma crença que alguém uh, fez algo, né, me insultou, insultou alguém que eu amo. E ela tem também, por último, uma certa racionalidade, né, a gente pode chamar. Aqui no material ali também vocês vão ver que eles chamam de epistemologia. O que quer dizer essa racionalidade? Quer dizer, ou epistemologia, componente epistêmico da emoção, é o componente em que as nossas emoções podem ser avaliadas como adequadas ou não, né? Se vocês passarem por mim na rua, por exemplo, não me derem bom dia e eu nunca vi vocês, não faz o menor sentido sentir raiva de alguém que eu não conheço e que não me cumprimentou. Nada, tu posso até me sentir ofendido se for uma cidade muito pequena, só tem duas pessoas na rua e vocês passam por mim e não me dão um bom dia. Mas normalmente numa cidade grande ninguém fica ofendido por isso, né? Então, se uma pessoa sente raiva de alguém, se sente insultado por alguém que passou por ela e não a cumprimentou no meio da multidão, vocês podem dizer que essa é uma reação inadequada, né? Não é um contexto, não é um ambiente adequado para se expressar raiva. Então, a epistemologia tem a ver com a condição de adequação, né? Quando
a emoção monitora adequadamente o ambiente quando houve de fato uma ofensa, né? E ela diz respeito também à justificação, porque às vezes a pessoa pode até estar certa, digamos assim, mas não, mas a emoção é adequada, digamos, mas ela não está justificada, né? Ela não tem boas razões para sustentar ou para defender aquela emoção. Eu vou voltar a falar disso então, mas eu só queria agora, nesse começo, apresentar para vocês esses componentes, mostrar que a primeira então tendência ela tende, vocês vão encontrar isso muito claro, né, na literatura. A primeira tendência de resposta à pergunta que são emoções, ela vai tender a pegar um desses 5 componentes que eu apresentei para vocês: a fisiologia, o comportamento, a fenomenologia, a epistemologia e a intencionalidade, um desses 5, né, para tentar estruturar uma teoria das emoções baseada num desses 5 componentes. Então, William James, por exemplo, William James propôs uma teoria famosa num artigo que vocês encontram até hoje, disponível, né, na internet. Ele diz que a emoção nada mais é do que a percepção de uma mudança corporal. Então ele tentou mostrar que a emoção é uma espécie de estado de consciência de uma alteração no corpo. Ela é essencialmente um processo fisiológico, comportamental, né? A Martha Nussbaum, que a gente vai examinar também, o Robert Solomon também é um autor que eu vou falar com vocês. Eles defendem uma teoria do juízo, né, o cognitiva das emoções, que diz que as emoções, por exemplo, como a raiva é essencialmente um juízo. Se eu tirar o juízo que você me ofendeu, por exemplo, quando fez tal coisa, não existe raiva. Não tem como uma pessoa ter raiva se ela não julga que foi ofendida. Então, o essencial para a emoção, e eles tentam fazer isso como uma teoria para todas as emoções, é a presença de um certo juízo. Então vocês podem ver aqui que, dependendo do autor, ele vai selecionar um desses componentes para construir a teoria a partir desse componente, né? Então essa é a primeira tendência, e é também a primeira unidade que a gente vai estudar. É a primeira parte do material, né? Eu vou me dedicar, então vou fazer uma série de vídeos para vocês, examinando cada uma dessas abordagens, o que elas têm de diferente, né? O que cada uma delas propõe. Depois, da segunda tendência que eu mencionei, de investigação das emoções no âmbito da filosofia, a segunda tendência essa não é sobre a natureza das emoções, ela é sobre como as emoções se vinculam com outras áreas do conhecimento. Não só do conhecimento, né, mas outras áreas da nossa condição. Então aqui vocês vão ter vários filósofos investigando, por exemplo, emoções e religião. Qual é o vínculo que as emoções têm com a religiosidade? Emoções e arte. Qual é o vínculo que as emoções têm com os trabalhos artísticos, né? Por que é essencial para a arte a emoção? Conhecimento, cognição. Nós aprendemos mais, ampliamos a nossa capacidade de conhecer através das emoções, ou as emoções só atrapalham o nosso conhecimento? Então, emoções e cognição. Então, vocês vão ter na segunda tendência de investigação uma série de teorias, uma série de abordagens, né, que eu vou apresentar para vocês, tentando mostrar como as emoções interferem em diferentes domínios, né? Essa é a área que eu tenho trabalhado mais. É uma área que eu acho a mais interessante, a mais importante, é onde o estudo das emoções tem se mostrado mais produtivo e mais relevante para todos nós, que é onde a gente encontra, então, assim, uma percepção melhor, né? Porque as emoções sempre foram muito criticadas, muito tratadas, né, como se fosse algo negativo dentro da natureza humana, né? As emoções elas representam a parte irracional, a parte passional da nossa natureza, e geralmente essa parte tendeu a ser negligenciada, né? Tendeu a ser tratada assim como algo secundário, né? Então as pessoas devem sempre procurar controlar suas emoções, devem evitar, se quiserem, por exemplo, na ética, né? É muito comum dizer isso, que
as pessoas, para julgar bem do ponto de vista moral, elas devem sempre ter um juízo imparcial, frio, né? E o que os estudos têm mostrado, estudos mais recentes, eu vou examinar com vocês alguns deles, é justamente que as emoções, elas são importantes, né, em vários domínios. Elas, claro que nem sempre o resultado é bom, né? Também eu não estou defendendo que dependendo do tipo de emoção, elas podem atrapalhar uma série de aspectos das nossas vidas, né? Mas de um modo geral, eu vou tentar mostrar, né? Então, como elas têm um impacto positivo no conhecimento, no comportamento moral, né? Que eu vou insistir bastante, e também na arte, na religião, né, no cuidado com as pessoas, né, quem trabalha com saúde ou quem ensina, né, em sala de aula. Então tudo isso elas têm um papel muito importante. Eu queria agora também mencionar para vocês a terceira linha de investigação, que é que são teorias particulares de emoções, né? Isso é uma coisa que vocês vão ver que é bastante difícil fazer uma teoria geral das emoções, então muitos filósofos apostaram, então é uma terceira tendência que eu mencionei para vocês, de investigação, são teorias particulares de emoções específicas, né? Então alguns filósofos acharam que a gente entende melhor as emoções não se fizer uma teoria geral das emoções, mas sim estudar uma emoção em particular, por exemplo, estudar a raiva em profundidade, ou estudar o amor em profundidade, a gente compreende melhor a natureza das emoções. Então eu selecionei ali na lista do material um conjunto, né? Eu vou falar da inveja, que são emoções pessoais, a raiva, o ciúme, menos, né? Mas também vou falar um pouco. Vou falar da compaixão, da empatia, que são emoções morais, então elas têm um papel importante na nossa vida moral. Então na parte final da disciplina, a gente vai tentar desvendar, assim, compreender melhor um conjunto específico de emoções, né, para ver como elas funcionam e como elas têm aspectos, né, delas que são relevantes para vários domínios, né. A raiva, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, assim, mostrando como quando a gente estuda essas emoções com mais detalhe, a gente descobre coisas novas, né, e interessantes. A raiva tem uma longa tradição, assim, mostrando que a raiva é negativa, né? As pessoas devem evitar, não tem nada de bom, né? Tem um bispo do século XVII, o Bishop Butler, que diz que a raiva envenena as nossas vidas, né? Que as pessoas devem evitar de toda maneira sentir raiva, né? Mas os estudos mais recentes, contemporâneos, mostram que elas têm um papel importantíssimo em vários domínios. Elas não, né? A raiva, né? Em particular como motivação para ação política, ação social, né? Então as pessoas, se elas não sentem raiva de um governo, se elas não sentem que um certo tipo de tratamento, né, como agora nos movimentos chamados de movimentos identitários, né, as pessoas se revoltam contra atitudes machistas, por exemplo, se elas não têm essa indignação, que é parte da raiva, tu não tem mudança social, digamos assim, né? Tu não tem mudança política no mundo social sem a presença dessas emoções, né? Então eu vou tentar sempre trazer para vocês, na medida em que a gente for estudando cada uma dessas emoções, como elas podem ter impacto, né, e como elas contradizem também muito do que a gente pensa, né, sobre cada uma delas. Tá bem? Para encerrar, então, eu queria lembrar vocês, né, que é uma das razões pelas quais eu tenho me dedicado ao estudo dessa disciplina. Vocês provavelmente já pensaram nisso, né, mas não custa nada repetir. Um dos filósofos que eu tenho utilizado aí no material da disciplina, que é a base de uma boa parte, assim, do curso que eu vou desenvolver com vocês, o Ronald Souza, é um filósofo canadense. Ele escreveu um verbete na Stanford, eu traduzi e está no material de vocês, boa parte do verbete, não está todo, mas uma parte grande dele. E logo na entrada, assim, desse verbete, ele diz que as emoções são fundamentais para as nossas vidas. E ele diz uma frase muito impressionante, muito marcante, né, que eu tenho citado com frequência. Ele diz que são as emoções que fazem viver
ter uma vida, né, e morrer valer a pena, né? Então, se vocês pensarem na sugestão que ele está dando, né, nessa frase, né, viver, porque dependendo de como nós nos sentimos vivendo, né, dependendo das emoções que nós temos, a vida vale a pena, né, e não vale. E dependendo dessas emoções também, morrer se torna uma opção para nós, né? Como, por exemplo, vocês podem pensar aquelas pessoas que vivem num estado assim de depressão profunda, assim, que não tem ânimo nenhum pela vida, né? Então são as emoções que fazem a vida e a morte, né, se tornarem algo significativo, né, para nós. Então é um tema fascinante. Eu tenho trabalhado há uns 4, 5 anos e cada vez tenho gostado e tenho me empolgado mais. É um tema que tem atraído muita atenção, então se vocês pretendem trabalhar com filosofia, é uma área em expansão, assim, que vocês certamente vão ter audiência, vão ter convites e vão ter coisas interessantes a dizer para as pessoas. E eu quero que vocês me acompanhem, então, nesse semestre, nessa aventura de descoberta, né, de autodescobrimento, de conhecimento dessa parte da nossa vida, né, da nossa condição, que é a vida não só da racionalidade, mas a vida das emoções, e que a filosofia negligenciou durante muitos anos, né, e agora está de volta, né, e tem sido muito estudada. Tá bom? Sejam bem-vindos então para a nossa disciplina. Vai ser um prazer enorme para mim conversar com vocês. Me escrevam, perguntem e estudem, leiam todo o material que eu mando para vocês, que vocês vão aprender muito nesse semestre, e eu estou muito contente de poder ajudar vocês nesse processo. Um abração, até a nossa próxima aula.